Mas quando você pensa em igreja, você pensa assim: igreja é igreja. Por que Uhum. que uma é reformada e a outra não é reformada? Sim, Acho que tem a ideia da igreja reformada é porque tem as suas raízes, ali entre os séculos 16 e 18, por exemplo, quando nós temos Martinho Lutero afixando as 95 teses na porta de Wittenberg ali, ali, na verdade, não começa a reforma protestante. Muita gente fala que a reforma começa com Martinho Lutero, não começa. Começa anteriormente com John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. Começa com John Hus. Então, esses caras aí, eles eram precursores já da reforma protestante. A única diferença é que Martinho Lutero, ele bateu mais de frente. Então, quando ele afixou as 95 teses ali, na verdade, assim, gente, só quebrando o mito, tá? As 95 teses de Martinho Lutero não era contra todos os dogmas da Igreja Católica. Não é essa a ideia. As 95 teses de Martinho Lutero era contra as indulgências. Contra as indulgências. Ele não quis fazer uma reforma na Igreja Católica. Explica o que é indulgências. Indulgências era um meio que você recebia perdão através de pagamentos que você fazia ali. Então tinha uma ideia de quando você jogava uma moedinha dentro ali do recipiente que tinha o dinheiro para colocar, né? Uma alma saía ali do purgatório. Então, na verdade, isso foi criado você pelo. deixava de ir pro inferno. Na verdade, você praticamente saiu de um momento de perturbação, né? E você recebia um alívio de acordo com aquilo que você colocava ali no lugar onde colocava as moedas. Na verdade, as indulgências foi uma farsa da Igreja Católica para criar mais catedrais, que foi a partir, se eu não me engano, não sei se foi o João Paulo, na época, eu não lembro se foi João Quinto, eu não lembro. Foi algum papa da época que estava precisando de dinheiro e começou a criar as indulgências para arrecadar. Tetzel falava, né? Cada vez que Sim, aí É, uma por, alma moeda caía. saía. por isso que eu falei no início que ela é histórico, né? Tem Sim, toda sim, uma sim, sim, história sim. Só por que a história trás. vai se repetindo, porque até mesmo hoje nós vemos a fé utilizando desses mesmos Uhum, artifícios para tirar as pessoas de algum abismo que eles próprios criam, que tem muita influência do Inferno sim, de Dante sim, também, tem. né? E ainda finalizando a pauta da Lise sobre Igreja Reformada, é o seguinte, Lise. Nós temos aí, nesses séculos, né, entre os séculos 16 e 18, homens que começaram essa ideia da teologia reformada. Eles deram continuidade, como John Knox, na Escócia. Lembrando que não foi Calvino que fundou a presbiteriana, foi John Knox. John Knox. Muita gente fala, foi o Calvino. Não foi Calvino, foi John Knox. Calvino, ele restabeleceu muitas doutrinas importantes e reafirmando algumas de Martinho Lutero. Então, com o tempo, igrejas reformadas foram surgindo. E quais foram as igrejas reformadas? As igrejas luteranas, congregacionais, batistas, igrejas presbiterianas, metodistas e por aí foi, tá? Lembrando que algumas igrejas, no decorrer dos séculos, elas foram mudando algumas ideias. Quando Jacobs Arminius, ele surgiu, com a ideia do arminianismo, algumas igrejas começaram a desvincular o calvinismo. E tem alguns teólogos que separam igrejas calvinistas reformadas e igrejas arminianas não reformadas. Alguns fazem essa divisão. Entretanto, tem outros que não. Não, os arminianos são reformados e os calvinistas também. Mas enfim, Lise, todos esses séculos têm histórias. Igrejas cresceram, igrejas caíram e hoje tem igrejas que estão bem estabelecidas. Por exemplo, os anabatistas eram assim um grupo muito famoso, porém eles tiveram um problema com a ideia do batismo e com a igreja e o Estado, eles queriam a divisão entre a igreja e o Estado e queriam também batizar as pessoas que já foram batizadas pela Igreja Católica. Naquela época, o catolicismo era junto com o Estado e deu mal para eles, né? Inclusive, eles morreram afogados depois com uma corda no pescoço, porque eles queriam batizar as pessoas, então eles morreram afogados, na verdade. Então, com o tempo, teve igrejas reformadas que caíram, tem outras que continuaram vivas, como a presbiteriana, a batista, entre outras.